Então a gente quer saber na hora que está contratando um profissional, se essa pessoa que está sendo trazida para a equipe, se é alguém em que a gente pode confiar, ou se é alguém que vai tentar culpar o colega, que vai falar, ó, não caia comigo. Então essa também é uma pergunta que o pessoal costuma dar uma boa escorregada. Olha, eu acho que as perguntas casca de banana, elas vão variar um pouco, processo a processo, e também de consultor a consultor. Existem perfis diferentes de consultores na forma de conduzir. Eu, particularmente, eu gosto de conduzir a entrevista de uma forma mais descontraída, mais à vontade. Já tive candidatos que falaram, nossa, cheguei aqui super nervoso e foi super leve, tranquilo. Sabe que foi gostoso? Foi legal? Então eu prefiro. E por que eu estou colocando isso? Porque daí eu evito algumas coisas muito pegadinha também. Eu acho que a gente consegue ir buscando o que a gente precisa sem precisar de muitas pegadinhas. Mas um clássico é quando a gente pergunta de experiências anteriores, mais de um ponto de vista, por que você saiu, como que era a relação, e aí de repente a pessoa não teve uma experiência boa. Gente, acontece da gente não ter experiência boa de repente num local de trabalho, faz parte, e não ter uma experiência boa pode envolver N situações, desde uma diferença de forma de trabalhar até uma questão de conflito ético. Mas essa é uma pergunta onde as pessoas muitas vezes se perdem. Se perdem por quê? Falam super mal da empresa anterior. E aí a gente precisa entender. Vai falar mal também da minha empresa? Realmente foi horrível assim? É a forma como a pessoa lida com as situações de dificuldade? Às vezes envolve questões éticas também. Então, por exemplo, sócios brigaram e isso atrapalhou o andamento da empresa e por isso áreas deixaram de existir. Acontece. Você não precisa ficar contando que os sócios brigaram, que eles tinham uma disputa porque um era adotado, o outro não era adotado, dá o nome dos sócios e etc. Então evitem nomear empresas. Gente, se é para falar mal, se é para falar bem ainda vai ok, né? Mas se é para falar mal, evitem nomear empresas, pessoas, contar questões muito pessoais. Eu já fiquei sabendo de entrevistas da vida pessoal de pessoas que eu nem conheço. Não façam isso. Ah, por que eu saí da empresa anterior? Conte por que você saiu. E aí você não precisa, eu vou usar aqui um exemplo extremo, usar um palavrão para descrever o seu gestor anterior. Conta que vocês não tinham o mesmo estilo, que vocês tinham divergências. Já. Não é o mais comum, mas já. Ok, que você tinha divergências da forma de conduzir assuntos ou da forma como você estava sendo liderado. Tudo bem, gente. Mas tenha postura para contar isso. Uma outra pergunta que eu acho muito interessante quando a gente pergunta alguma coisa que não deu certo. Porque a gente costuma perguntar das entregas de sucesso, de destaque, e aí a gente pergunta também daquelas que não foram assim tão positivas. Todo mundo tem entrega que não foi positiva. Tem um projeto que não deu certo, alguma coisa que errou, alguma coisa que não conduziu bem, principalmente quando tem mais tempo de experiência. E aí a pessoa roda e conta uma experiência que no final terminou maravilhosa, ou que não aconteceu nada de ruim, ou ainda em que a culpa foi totalmente dos outros sempre. Essa é uma casca de banana também. Por quê? Muitas vezes nessa pergunta a gente quer saber como que você lida quando alguma coisa não funciona. Qual é o seu nível de criticidade? Então, às vezes você fez uma atividade, fez um projeto, uma entrega e você fala, nossa, e eu achei que foi muito ruim. Eu achei que foi muito ruim por quê? Ah, por conta disso, disso e disso. Esperado era esse e o que aconteceu foi isso. Faria alguma coisa diferente? Olha, faria. Buscaria entender tal situação. Me prepararia sabendo que imprevistos acontecem. Nessa hora, a gente consegue ver qual que é o nível de qualidade que esse profissional busca nas entregas dele, qual que é o nível de criticidade em uma análise, o quão amplo ele consegue ser na hora de buscar outras soluções ou de entender por que alguma coisa não funcionou, e também o quanto ele consegue se responsabilizar pelas próprias questões. Então, no decorrer da vida profissional da gente, não importa se fazendo um processo seletivo, se nós atuando no trabalho, sendo gestores de alguém,
Muitas vezes a gente passa por esse tipo de situação, algo que não funcionou. Quem é gestor, por exemplo, é excelente quando um profissional da sua equipe consegue chegar até você e falar: errei, comi bola em tal situação e eu acho que a gente tem tal problema agora por conta disso, tem tal risco, ou olha, deu já tal problema, eu penso em resolver assim, o que você acha? Por quê? Porque esse gestor vem, ajuda a pensar a situação, reduz danos e resolvem aquilo. E ok, tá tudo certo. Então a gente quer saber, na hora que está contratando um profissional, se essa pessoa que está sendo trazida para a equipe pode ser esse colaborador, se é alguém em que a gente pode confiar, ou se é alguém que vai tentar culpar o colega, que vai falar, ó, não caia comigo. Então essa também é uma pergunta que o pessoal costuma dar uma boa escorregada.